Seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje a gente vai falar sobre pensamentos, café e lutas. Assim, isso aqui é uma conversa, então talvez muitas coisas que eu vou falar aqui vai ser mais em papo de conversa mesmo. E seja bem-vindo a esse podcast e vamos para o episódio, né? Pensamentos. É uma coisa que muito ser humano tem, né? Tem gente que parece que não tem pensamento nenhum. Eu falo brincando, é claro. Mas enfim. Pensamentos é uma coisa muito complicada, pois a gente sabe muito bem que com pensamento demais, a maioria das coisas se tornam inúteis. Tipo, não inútil em questão de não ter utilidade, mas a gente faz aquilo se tornar inútil, a maioria das vezes. Principalmente com questão de relacionamento, com questão de ir atrás dos objetivos. Se nós pensamos demais sobre esses temas, a gente pode fazer o relacionamento se tornar um objeto e os objetivos se tornarem algo ruim pra gente, porque a gente acha que é ruim. Então, resumindo, se torna inútil. O ser humano, a diferença dele para os outros animais é a racionalidade. A gente percebe muito isso. Mas a maioria das vezes não é só essa diferença. A nossa diferença também é que nós temos racionalidade nas emoções, não só em pensamento, claro. Quando é racionalidade nas emoções, a gente consegue ser mais controlativo nas nossas próprias emoções. Mas, quando pensamos demais, as nossas emoções vai à flor da pele. A gente percebe que isso é algo ruim pra gente. O pensar sobre tudo é ruim. Principalmente muitas vezes quando você percebe que o pensar se torna meio que inútil, vamos dizer assim. Assim, pensar é meio inútil, tem muitas pessoas que pensam sobre isso, e tem muitas pessoas que têm o pensamento como vício, e você percebe que o que eu tô falando não é algo que você para e pensa, nossa, por que a pessoa tem pensamento como vício? Você sabe, tem gente que pensa demais, é um vício. A depressão em si, a depressão em si não é só causada pelo pensamento demais, é causada pelo vício de pensar demais sobre as coisas. É um vício, literalmente. Vício, hábito e compulsão na biologia, na química, na neurologia, eles atacam a mesma coisa. E você percebe que é verdade, sabe? O ser humano, ele tem um hábito de pensar demais, é um vício também. É um vício. A gente só deu nomenclatura diferente para essas coisas. Um hábito e o vício é a mesma coisa. Só que o hábito é o bom de um vício. E o vício é o ruim de um hábito. É só isso. O ser humano, por si só, ele tem pensamento demais. Nós pensamos mais de, se eu não me engano, são 70 mil vezes por dia. A gente pensa demais. Mas a gente pensar mais do que o necessário se torna inútil, principalmente sobre pensar sobre tudo. Porque quando você pensa sobre tudo, você não consegue focar naquilo que é importante, que são nossas prioridades. A maioria das vezes, esse papo que eu digo aqui, pô, muita gente vai falar, nossa, que clichê. Pensar sobre a sua prioridade. O que que você vai mudar nesse tema? Nada. Eu não vou mudar nada. Desse tema em si, você sabe muito bem que se você ficar pensando demais, é inútil. Você sabe muito bem disso. Vou beber uma água aqui. Você sabe muito bem, mas o próprio ser humano em si não consegue sair disso. E você deve pensar, tá, beleza, você tá falando sobre isso, mas o que que eu faço para sair? Enfim, é uma pergunta que até os psicólogos e psiquiatras, padres, não é quer dizer que não consegue responder, mas a maioria das vezes as respostas são inúteis, porque a gente que sabe sobre nós mesmos. Você sabe sobre você mesmo. E você sabe o que que para o seu pensamento. A maioria das vezes, o que que para o nosso pensamento são correr atrás dos nossos sonhos. Correr atrás de alguma coisa para fazer. Você sabe disso. Enfim, eu acho que
isso aqui vale ouro, o que eu acabei de falar. Talvez muita gente não teve essa chave na cabeça, porque eu mesmo não tive. Eu só tive quando eu passei isso por palavras. Como assim? Eu comecei a escrever sobre meus pensamentos. E eu percebi que muitas vezes o que para a gente para parar para pensar é algo pra gente fazer. E não tô querendo dizer que é mente faz o que, não tô querendo dizer aquela frase que é mente vazia, oficina do diabo. Eu tô querendo dizer que é verdade, não a frase, mas é verdade que você precisa fazer algo. Correr atrás dos seus sonhos, correr atrás dos seus objetivos, correr atrás de alguma coisa para fazer que você goste, ou até coisa que você não goste. Talvez muitas vezes você percebe que quando você corre atrás de qualquer coisa, a sua mente para de pensar. Enfim, com isso você já entendeu que você tem prioridade. Você precisa de ter prioridade. E por que que você precisa de ter prioridade? Para você viver bem. Para você viver sendo uma pessoa diferente, não só de ser diferente, mas ser melhor. Enfim, meu vizinho tá começando a tocar música aqui. Corre atrás dos seus sonhos. A maioria das vezes você escuta muito isso falando, mas tenha prioridade, sabe? Muitas vezes você escuta alguém falar isso e você fala, meu Deus, por que que sempre tem gente falando isso? Por que que toda vez quando eu assisto algum vídeo tem alguém falando sobre isso? Já não tá chato? Não é quer dizer que tá chato, é porque é verdade, pô. Você sabe que é verdade. Você sabe que a sua prioridade deveria ser suas lutas. Você sabe que a sua prioridade deveria ser seus sonhos. Você sabe que seus pensamentos deveriam focar nos seus sonhos. Você sabe muito bem disso. E eu não tô dizendo isso para ser coach, não tô dizendo isso só para ser algo que você só vai escutar e não fazer. Pratica. Larga de falar que, vou deixar de para fazer amanhã. Faça agora. Seus sonhos. Precisa disso. Eu tô falando isso, a verdade, porque tem muita gente que não sabe, mas eu tento fazer isso o máximo possível. Porque o pensamento, ele bitula na sua cabeça, a maioria das vezes. O pensamento demais bitula na sua cabeça. E você sabe muito bem que isso é ruim pra você. Eu tô aqui, cara, o meu vizinho tá tocando música, por quê? Porque é 7h26 da noite de domingo. Eu tô gravando vídeo no domingo. Por quê? Porque eu tô correndo atrás dos meus objetivos. Por quê? Porque eu preciso fazer isso aqui. Senão, eu vou pensar demais, eu vou me arrepender no futuro de não ter feito isso aqui. E você sabe muito bem que o verdadeiro arrependimento no futuro sobre o que você não faz é ruim. Você pode perguntar para qualquer pessoa que tem 60, 70, 80 anos de idade, pessoas que, tipo, você meio que percebe que a pessoa não correu atrás dos objetivos dela. A maioria das vezes ela fala que se arrepende de não ter colocado mais tempo na família, de não ter colocado mais tempo sobre o serviço que ele queria fazer, de não ter corrido atrás do emprego dos sonhos. Você sabe muito bem disso, isso é verdade. Você focar nos seus pensamentos pode se tornar um vício, mas troque esse vício por outros vícios. Troque esse vício por outros hábitos. Por isso que eu te falo que você tem que correr atrás de alguma coisa que você goste. De verdade, o mundo não é só conquista. O mundo é você levar lembranças, o mundo é você levar experiências. Então, lute e tenha prioridades na sua vida que muitas vezes as pessoas vão te chamar de doido. Mas você sabe que a loucura mesmo é não correr atrás de nada. Porque pensamento demais faz você se machucar demais. E você sabe muito bem que quando você está correndo atrás dos seus objetivos, você não tem esse vício. Esse vício que está dando mais doença mental do que em qualquer coisa no mundo. Você sabe. Então, o doido mesmo nessa história é quem não corre atrás dos seus objetivos. O doido mesmo nessa história é quem não faz nada, só deixa a vida levar. Porque você sabe, se a vida leva, é porque o pensamento destrói. Enfim, muito obrigado por você ter assistido esse podcast. Eu agradeço mesmo. Se você discorda comigo, comente aí embaixo. Se você concorda comigo, comente aí embaixo também. E muito obrigado mesmo por você ter assistido. E se você gostou desse podcast,
deixa o like, se inscreve, compartilha para alguém que pode escutar essa mensagem. E foi uma conversa que não foi uma conversa, foi algo que eu queria passar para alguém. Se você escutou isso aqui, muito obrigado. De verdade. Enfim. Até o próximo podcast. É isso.